Então, turma, vamos dar continuidade aqui, né? O primeiro assunto que a gente vai abordar é justamente o de anatomia ocular, né? A gente vai passar aqui algumas noções básicas em anatomia para vocês. Então, vamos lá, né? O globo ocular, ele é dividido, né, basicamente aqui em três túnicas, né? Em três camadas, sendo que a túnica fibrosa ela representa a camada mais externa, que é essa que vocês visualizam aqui em azul. Tá? Ela é composta da córnea, que é essa porção aqui mais anterior, né? Da esclera, que é a porção mais posterior, né? Conhecida como a parte branca do olho, e do limbo, que é justamente a junção entre a córnea e a esclera, exatamente aqui onde eu estou passando o apontador. Ok? A camada média, né, ou seja, a túnica média, é a túnica vascular. Essa túnica está representada aqui no gráfico como essa área avermelhada, nessa camada avermelhada. E é composta pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide. Tá? Ela é chamada de túnica vascular porque ela é muito vascularizada. A túnica mais interna, que é representada aqui por essa camada amarela, é a túnica sensorial, né? Representada pela retina. Okay? Então, essa é a divisão básica aqui em camadas do globo ocular. Três túnicas, a mais externa, a fibrosa, a média vascular e a mais interna, sensorial. Um pouquinho aqui da túnica fibrosa, né? Então, como eu mencionei anteriormente, ela é composta da esclera, da córnea e da junção entre essas duas camadas aí, que é justamente o limbo. Iniciando aqui sobre a esclera, ela corresponde aos 5/6 posteriores dessa túnica fibrosa. Ela tem uma coloração branca, ela é elástica, grossa e opaca. Né? É justamente onde ocorre a inserção dos músculos motores oculares. Né? A sua porção mais anterior, que é esta aqui que a gente está vendo aqui, a parte branca do olho, né? Literalmente, ela é visualizada aqui através da conjuntiva. A conjuntiva que é uma membrana transparente, né? Que fica justamente anterior à esclera. A outra camada aqui da túnica fibrosa é a córnea, que corresponde ao sexto anterior da túnica. Diferente da esclera, que tem uma coloração esbranquiçada, ela já tem uma coloração transparente, né? E é totalmente avascular. E através dela, justamente por ser transparente, nós conseguimos visualizar a íris, que dá a coloração do olho. Né? Outro dado importante sobre a córnea é que tem uma inervação muito abundante e superficial. Né? E isso faz com que a córnea seja uma camada, uma estrutura muito sensível, né? À luminosidade, muito sensível à dor e ao toque, justamente por conta dessa inervação abundante. E a outra estrutura, que é justamente a transição, né, entre a córnea, que está de um lado, e a esclera mais a conjuntiva, que está do outro lado, né, é justamente o limbo. É essa junção aqui onde eu estou passando aqui, ó, o apontador. Então, de um lado tem a córnea, do outro lado a esclera coberta de conjuntiva. Partindo agora para a túnica média, né, que é a túnica vascular, vamos iniciar aqui falando da íris. A íris, que é a porção mais anterior da úvea, né? Então, quando a gente fala em túnica vascular, a gente fala de tecido uveal. Então, composto da íris, corpo ciliar e coroide, certo? Então, a parte mais anterior da úvea é a íris. Aqui nessa representação, está aqui mostrado na cor verde, né? Então, percebe-se que ela tem, né, o formato arredondado, ela tem uma abertura central, que é o que chamamos de pupila, tá certo? E separa a câmara anterior da câmara posterior. Quando a gente vem para o gráfico aqui ao lado, ó, reparem, pessoal, nós temos então a íris aqui, na frente nós temos a córnea, e entre a íris e a córnea existe a câmara anterior, né? E entre a íris
e o cristalino, que está representado aqui por essa estrutura amarelada, existe a câmara posterior. Tá certo? Então, a íris está separando a câmara anterior da câmara posterior. E é justamente nessas câmaras que circula o humor aquoso. Ok? Outro dado sobre a íris é que é ela quem determina a coloração do olho a depender da sua pigmentação. Tá? E vai funcionar aí como um diafragma, né, que controla a entrada dos raios luminosos à medida que ela vai variar o tamanho pupilar, com abertura e fechamento. Tá certo? Ainda sobre a íris, a gente consegue visualizar bem aqui nessa imagem, né? Mais uma vez a sua relação aqui, separando câmara anterior de câmara posterior, né? Dá para evidenciar bem que ela é a camada mais anterior aqui da úvea, né? Aqui a gente tem o corpo ciliar, que se continua com a coroide. Tem aqui o cristalino, né? Anteriormente a córnea, com a esclera que a gente conversou anteriormente. Na sequência, a túnica vascular, né, outra estrutura que existe é o corpo ciliar. O corpo ciliar ele é composto aí pelo músculo ciliar e pelos processos ciliares que são responsáveis aí pela produção, né, a formação do humor aquoso. Então, aqui na imagem a gente consegue visualizar aqui como é feito a dinâmica, né, da formação e a excreção dessa drenagem desse humor aquoso. Então, ele é produzido no corpo ciliar, sai ali pela câmara posterior, né, através da pupila chega na câmara anterior e drena aqui no ângulo córneo-escleral através aqui de uma rota trabecular e uma rota úveo-escleral. Tá? Então, esse sistema, né, essa dinâmica do humor aquoso aí entre as câmaras posterior e anterior é que vai determinar a pressão intraocular. A terceira estrutura da túnica vascular é a coroide. Ela já vai estar situada entre a esclera e a retina. Repare aqui, essa área avermelhada. Então, a gente tem a esclera aqui em azul e em amarelo a retina. Ela é composta unicamente por vasos e corresponde a 2/3 do tecido uveal, os 2/3 posteriores, tá certo? E a principal função dela é de irrigar a retina. Para finalizar, né, essa noção básica aqui inicial, tem a túnica interna, né, que é justamente a túnica sensorial e composta pela retina. A retina ela é um tecido fino, transparente, né, e a cor do fundo do olho ela vai depender muito da coroide, né, da pigmentação ali existente nessa estrutura. Quando a gente fala em retina, a gente tem que falar que ela possui uma parte óptica, né, que corresponde ali aos 2/3 posteriores, né, e é onde a gente visualiza lá no centro, né, justamente o nervo óptico e a região da mácula, né, que é a região onde a gente tem a melhor visão. E, além disso, existe a parte cega, que é correspondente ao terço anterior da retina. Essa aí está mais próxima lá do corpo ciliar. E essa estrutura que nós chamamos aqui de ora serrata é quem justamente faz o limite, né, entre a parte óptica e a parte cega e vai determinar essa separação aí, separação anatômica, tá bom, gente? Aqui a gente consegue visualizar que essa ora serrata ela tem, né, alguns dentes aqui, né, essas formações que são projetadas, né, isso principalmente na sua região nasal, enquanto a ora serrata temporal ela tem esses processos aí um pouco menos acentuados. Isso é só uma questão anatômica mesmo para ajudar na identificação durante o exame de fundo de olho. Tá? A retina, é bom a gente falar que ela está mais aderida ao vítreo em duas regiões, no nervo óptico, aqui bem no centro, lá na região posterior, e nessa ora serrata. Tá? São as duas áreas onde há maior adesão, aí, maior aderência, né, ao vítreo, que é aquele gel que se encontra ali posterior ao cristalino, né, na câmara vítrea. Então, para concluir aqui essa noção inicial de anatomia, né, ocular,
a gente encerra informando que a retina ela é composta por diversas camadas, né, diversos tipos celulares, e a gente tem que citar aqui e mencionar essas estruturas, né? Existem então as células que são os fotorreceptores, representadas aí pelos cones e bastonetes, os interneurônios, né, que são as células horizontais, bipolares, amáquinas, as células interplexiformes. Nós temos também as células, né, ganglionares, aí, que é o terceiro neurônio das vias ópticas, e as células gliais, que são as células de sustentação, representadas aí pelas células de Miller, os astrócitos e a micróglia. E a gente consegue observar aqui, de uma forma geral, essa estrutura da retina. Ok? Conclui aqui esse bloco inicial, falando de noções básicas de anatomia ocular. Evidente que foi um bloco bem sucinto, bem rápido sobre o assunto. À medida que a gente for conversando sobre as doenças oculares, a gente vai falando um pouco mais de anatomia, de fisiologia e das doenças com seus respectivos tratamentos em cada bloco específico. Ok? Um grande abraço aí e até o próximo bloco.